Lucas 10, 38. Eu assisti um documentário, tem um vídeo bonito por aí, onde Paulo, acho que o Bruno até viu já, onde Paulo, um carecão, ele pega assim a água, assim, escorre pelas mãos. Quando fala em carecão, o Bruno já olha assim para a situação. O que você tem contra isso? Ele lembra o Bruno, só é mais magro, Bruno. Ele levanta assim, Paulo, Bruno, você já viu, levanta a água nas mãos e a água escorre. Aí ele fala, assim é a nossa vida, como essa água que está caindo. Aí ele pede para o governador, né, o prefeito de Roma, Bruno, fala, você está vendo essa imensidão que ficou aí? Esse é Cristo. Essa é a nossa vida, que escorre. Mas toda essa imensidão de água que você vê aí é Cristo, é Jesus. Isso é maravilhoso. Então, Lucas, que viveu com Paulo, escreveu também os evangelhos, segundo os evangelhos de Lucas. 10, nós vamos ler do versículo 38 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, do versículo 38 em diante. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Então, aproximando-se, disse, Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? E disse-lhe que me ajude. E então respondeu Jesus, Marta, Marta, está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu espero que você tenha entendido a leitura. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aos pés do Senhor pedindo que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender o texto, que esta mensagem seja aplicada aos nossos corações e que possamos gravá-la na tábua de carne do nosso coração e viver a Tua palavra. Assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já conheceu alguém que parecia ter Deus em tudo que fazia? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Pode responder aí. Você já conheceu alguém que parece que tudo que fazia parecia ter Deus em tudo naquilo? Eu já conheci algumas pessoas. E dentre as pessoas que eu conheci, todos aqui vão saber que eu vou responder, minha mãe. Minha mãe era assim. Parecia que tudo que ela fazia, Deus estava. Era Deus que fazia. Além de ser uma mulher cheia de Deus, que vivia a palavra de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, eu cresci vendo a minha mãe passando por muitas humilhações, muitas coisas, mas eu aprendi muito com ela. Era uma mulher cheia de Deus, que sofreu muito, mas até hoje ainda uso exemplos da minha mãe, da sua luta, do seu sofrimento, das humilhações que passou, e me ensinou muita coisa. Em um certo momento da minha vida, eu confesso que eu tive muita raiva de ver o sofrimento da minha mãe. Eu queria agir, queria fazer algo, mas aí eu me sentia preocupado, porque não tinha para onde ir. Mas mesmo naquele sofrimento, naquela dor, naquelas humilhações, naquelas afrontas que ela vivia, eu via Deus nas atitudes da minha mãe. Eu fui adornado por aqueles comportamentos de tanto sofrimento. Nós vivíamos na roça e eu mais velho em casa, pude assistir muitas coisas, mas eu via Deus em todas as suas atitudes. Eu via minha mãe com tão pouco alimentar a gente, eu via minha mãe sem condição nenhuma carregar uma família, sustentar uma família, cuidar dos filhos. E Deus multiplicava tanto, nós éramos tão abençoados pela presença de Deus. Alguém
cujo relacionamento com o Senhor parecia estar um nível muito acima de qualquer coisa que alguém um dia já experimentou. Eu vi a minha saudosa mãe nisso. E você? Deixa eu me perguntar, você já se perguntou como isso era possível? Eu me perguntei. Como isso é possível ver alguém que sofre tanto, que passa tantas agruras, que passa por tanto sofrimento, por tanta humilhação, por tanta necessidade, não tem tudo o que gostaria de dar a um filho, ou deixar para uma família, ou servir a família, mas parece que tem tanta disposição. Bem, é só Deus. Não há nada que faça isso em nós, de nos transformar ao ponto de sermos espelho para alguém, de deixar um bom exemplo, um perfume suave para alguém, se não for através de Deus, irmãos. De verdade, não dá. Hoje eu quero falar com você sobre o tema aos pés de Jesus. Nós só conseguimos, irmãos, viver desta maneira. Paulo já dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para nós imitarmos a Paulo, o Senhor Jesus, eu imitar a minha mãe, temos que estar aos pés de Jesus. Por isso Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo e eu, irmãos, eu me alegro na sua cruz. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sinto prazer na cruz, porque nela estou com Cristo, o meu Salvador. Eu me alegro na cruz do Senhor, eu me identifico nela. Isso é estar aos pés de Jesus. Isso é estar aos pés de Jesus. Bem, nesta introdução que acabei de citar sobre o nome da minha mãe, sobre a minha mãe, melhor dizendo, o nome Esther, chamava-se Esther. Nessa introdução desse texto, irmãos, eu quero deixar aqui, pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos vencer as nossas ansiedades se não estivermos aos pés de Jesus, como Maria. Agora sim, Maria aqui nesse texto nos dá um exemplo de que como fazer, como se faz para estar sem preocupações, dando exemplo para o outro, demonstrando ao outro tudo o que fazemos. Deus está no negócio, aos pés de Jesus. Maria também nos ensina, enquanto Marta estava desesperada, enquanto Marta não sabia o que fazer a Jesus, não uma personalidade, um homem famoso, ela sabia, ali estava o Cristo, o Filho de Deus, ela não sabia o que fazer. Eu penso que Marta, ela puxava a cortina, ela ia tirar a manchinha da mesa, ela tocava a mosquinha que ele estava. É claro que eu estou aqui tentando colocar você no texto. Ela tentava puxar o tapete, estica para lá, estica para cá. Ela só foi perceber que tinha uma manchinha no piso da casa, porque Jesus estava ali, ele era um homem santo, ele é um homem santo, perfeito, eu tenho Cristo aqui na minha casa, o Filho de Deus está aqui. Marta estava ansiosa demais, mas Maria estava aos pés de Jesus. A Bíblia relata 3 situações, 3 histórias, as 3 vezes que a Bíblia fala de Maria, as 3 vezes Maria está aos pés de Jesus. Louvado seja Deus! Maria está aos pés de Jesus. Será que todas as vezes, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, queridos, amada igreja de Cristo, nós estamos aos pés de Jesus? É assim que nós vencemos os nossos anseios, é assim que nós vencemos as nossas tribulações, é assim que nós vencemos toda esta ansiedade, todo esse nosso desespero. Nós vencemos esta frustração, a decepção, aquela raiva, aquele ressentimento do coração, aquela ferida, aquele machucado dentro de nós, externo, que está dentro de nós, sabe? Interno, melhor dizendo. Nós só vencemos isso quando vamos aos pés do Senhor, quando vamos aos pés de Deus, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Ou seja,
quando nós vamos aos pés de Deus, assim justamente como nós oramos, Ezequiel 47, eu me espelho muito nessa palavra, que agora o profeta está ajoelhado, as águas estão batendo no joelho, é assim que nós estamos aos pés do Senhor. Você vai vencer a sua ansiedade, irmã, tenha certeza disso. Você vai vencer a sua ansiedade, meu irmão. Você vai vencer este sangramento do seu coração, essa tristeza na sua alma, se neste momento você for aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Se neste momento você se ajoelhar e sentir a água bater no seu joelho, louvado seja Deus, aos pés do Senhor. Aqui é um grande exemplo para nós. Acredito que estas respostas eu e você temos. Por que essas pessoas parece que tudo que fazem tem Deus ali agindo? A mão de Deus está ali. Eu lembro, irmãos, lá no interior do Paraná, né? Nós, quem é paranaense aqui, morou na roça, sabe disso. Nós tínhamos uma plantinha por nome de serraia. Bruno, você sabe o que é isso? Já viu? Serraia, uma verdura amarga que dá na cana. Ela não dá em outros lugares, é muito raro. Dá em lugarzinho assim no cantinho da parede da sua casa, onde goteja a telha. Ela nasce ali num lugar meio úmido, onde tem mofo. E a serraia dava também na cana, nos cantinhos onde era um pouquinho úmido. Irmãos, mas pensa numa verdura amarga. Pensa num negócio que você já não tinha carne, você não tinha nem o óleo para fazer a comida, mas aquela serraia e aquele arroz, quando não tinha o feijão, era tão saboroso. Irmãos, eu estou confessando de alma. Lá na plantação, às vezes, tinha aquelas abobrinha verde, aquelas abobrinha caipira, italiana. Eu nunca vi, até hoje. Minha esposa sabe disso, ela não vai ficar triste. Está me ouvindo? Não vai ficar triste. Eu nunca vi ninguém fazer uma abobrinha verde batidinha tão gostosa quando a minha mãe fazia. Como ela fazia? Não. Parecia que a mão de Deus estava ali. Não tinha alho, não tinha cebola, não tinha tempero, não tinha tomate, não tinha uma mistura para pôr. Era um arroz com abobrinha ou feijão com abobrinha. Quando tinha os três, era uma bênção. Nós estávamos nos sentindo na classe alta. Então parecia que a mão de Deus, a resposta sabe qual é? Porque tem amor no coração, se satisfaz com o pouco que está ali, porque sabe que isso é graça. Glória a Deus. Eu não sei a sua situação que você está vivendo, mas você já agradeceu hoje a Deus pela sua salvação. Você já está aos pés do Senhor e Ele ter te aceitado aos pés dEle. Você já agradeceu a Deus. Sejamos como Maria, aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. É preparação do Senhor, é graça de Deus. Então, como naquele tempo, irmãos, as coisas simples que talvez ninguém valorizava, que nascia no meio do mato, né? E ninguém valorizava, tinha tanto benefício para nós, tanto gosto. Deixa eu contar um testemunho aqui. Um dia, eu sei que não é hora disso, mas faz parte do mesmo texto. Um dia, irmãos, meu pai, agora aqui em São Paulo, nós compramos aqui em Jundiaí, nós morávamos na Rua Arara, 743, Jardim América 4, Várzea Paulista. Deus preparou e meu pai comprou um terreninho, meio lote, 250 metros, aqui 250 metros. E ele levantou uma casa com muita luta, todos nós. Agora eu já trabalhava e eu fui saber o que era o meu primeiro salário quando eu me casei. Então todo o meu salário ia para as mãos do pai. E eu recebi férias. E o pai aproveitou as férias e juntou todo o dinheirinho que nós tínhamos. Já falei que eu sou mais velho em casa. É um testemunho, presta atenção. Isso vai alavancar a sua fé. Ele, irmãos, pegou todo o dinheirinho e nós morávamos em 2 cômodos de telha. E ele comprou a laje. E nesses 30 dias, meu pai também é pedreiro, era, né? Ele falou, vamos colocar laje. E nós, irmão, aproveitou que o tempo estava aberto. Nós abrimos num quarto uma lona e lá nós dormíamos todo mundo junto. A família inteira, em 5. E aí a cozinha ficava aberta no relento. Montou a laje. E nós saímos para fora, fizemos um barraco para lá de fora, para poder montar os escoramentos. Certo de que acabou todo o dinheiro. Tudo que nós ganhamos, tudo que nós recebemos, investiu naquela laje. Todo mundo volta a trabalhar, e você sabe que quando você volta a trabalhar, não tem salário, não tem pagamento. E agora, irmãos, no fundo de casa,
tinha um pé de chuchu. E nós comemos chuchu. Quase um mês. Mas pensa num chuchu gostoso. Pensa num chuchu que... E o chuchu não tem gosto, vamos ser sinceros, tem gosto de água. Se você põe cebola, tem gosto de cebola. Se você tem bolo de alho, tem alho. Chuchu não tem gosto. Você não tinha mistura. Era chuchu de manhã, de noite, de tarde. Era só chuchu. Na marmita. Mas pensa num chuchu maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? E o chuchu ficou lá. E não morreu, irmãos. Ficou lá. Um dia, quase 30 dias depois, o meu irmão do meio falou para a mãe: e hoje? É chuchu de novo no almoço? Num sábado. E dê graças a Deus porque ainda tem. Está acabando. Pezinho está secando. Ainda tem. Sobrou alguns. Ele disse: não aguento mais. A mãe olhou para ele e falou assim: quando eu não aguento mais as coisas, eu me joelho e busco pelo Deus poderoso, que é dono de todas as coisas. Faça o mesmo. Não reclame. Se não está bom para você, ore e fale com o Senhor. Irmãos, era desse jeito. A espada cortava. E ele fez isso. Meu pai obrigou ele a levantar. Vai orar. Meu pai era um jeito mais explosivo. Fez ele orar. E o menino orou e chorou. E levantou. Era umas 10 e pouco, no sábado, para 11 horas. Irmão Dito, e até hoje está lá em Voturucaia. A congregação de Voturucaia agora em Jundiaí, do lado de casa, um pouquinho mais distante, onde nós congregávamos, era a nossa comum congregação, e Voturucaia, Jundiaí, nosso cooperador irmão Carlinhos e irmão Geraldo era o nosso cooperador de adulto. Irmão Dito, porteiro, até hoje, funileiro. Por volta de meio-dia e pouquinho, a mãe está fazendo a comida. Quem chega? Irmão Benedito. Bateu palma, falou: teu pai está aí? O Gui saiu, o Anderson, meu irmão que tinha orado, falou: pai está orando, o senhor vai entrar? Não. Eu estava passando aqui em cima, Deus tocou no meu coração de trazer uns pedaços de carne para os irmãos almoçar. Ou seja, quando vamos aos pés de Jesus e abrimos o nosso coração e falamos com o Senhor, Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Se nós nos incomodarmos e ficarmos como Marta por aí, e fala aqui, fala lá, e se preocupa, e ansiedade, e se desespera, irmão, Deus não vai agir, porque Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de comunhão, Ele é um Deus de reverência, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus justo, é um Deus que tem amor, se compadece. Mas não estejamos ansiosos. O próprio Jesus nos ensina que a ansiedade, irmãos, não aumenta um côvado da nossa vida. Um côvado é da ponta do seu dedo até o seu cotovelo. Não aumenta, irmãos, nada na nossa vida a ansiedade. Deus quer curar você esta noite da ansiedade. Louvado seja Deus. Deus quer trazer paz para o seu coração. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer alimentar a sua alma, te trazer esperança. Não uma esperança que Ele vai te presentear, vai te trazer carne, uma casa nova, um carro bom. Não estou aqui para prometer coisas da vida. Eu estou aqui a dizer a você: fique aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. Ficamos aos pés do Senhor, irmãos. Descansamos do Senhor, descanse nesse rio, lance a sua vida aos pés do Senhor. Ele é um Deus de amor, um Deus de paz. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero este tipo de vida para mim. Eu não sei você, mas eu quero este tipo de vida para mim. Eu preciso, irmãos. Pensa num homem ansioso. Quem me conhece, já fui mais, mudei bastante, mas eu ainda desejo esse tipo de vida para mim. Eu não sei você, mas eu gostaria de verdade de ser constantemente cheio do Espírito de Deus. Eu gostaria de ser encontrado aos pés de Jesus. Não como esta mulher Marta, distraída. Olha só no versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. É aos pés de Jesus que você ouve os conselhos do Senhor. É aos pés de Jesus que você recebe paciência. É aos pés de Jesus que você recebe renovo.
É aos pés de Jesus que você recebe esperança. É aos pés de Jesus que você é transformada, adornado, transformado. A Bíblia é bem clara, e ouvia a sua palavra. Eu tenho certeza que Jesus não estava falando para ela: olha, Maria, deixa eu falar para você, eu vou te dar um casamento, tá? Você não é casada, mas eu vou te dar um casamento. Sabe aquele perfuminho lá que você vai jogar em mim? Então, mesmo que você esteja guardando ele para me ungir, eu vou preparar outro perfume. Não, Jesus não falava isso. Eu já esfolhei a Bíblia capa a capa. Eu não vi Jesus falando isso. Eu vi Jesus dizendo que ela era uma bem-aventurada e que o evangelho, a atitude dela de ungir Jesus, ela seria lembrada o resto da vida. João conta isso: aonde este evangelho for pregado, Maria será lembrada, e esta noite não é diferente. Louvado seja Deus, o Senhor está nos lembrando, o Espírito Santo de Deus está nos lembrando que, assim como Maria, nós precisamos estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Quem ouve a palavra do Senhor, quem está aos pés de Jesus, não vive murmurando, irmãos, não vive reclamando. Sim, nós não somos errados, assim como Jó, de fazer perguntas ao Senhor. Perguntar ao Senhor não é pecado. Senhor, por que estou passando por isso, Senhor? Me responda, me ensine, me mostre, Senhor. Por que eu estou enfrentando isso? Aonde eu errei? Me mostre. Eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, me ajuda, eu não estou entendendo. E não é pecado. Jó fez isso. Jó fez isso, irmãos. Jó olhava para ele e perguntava ao Senhor: por que o Senhor não permitiu que o leito da minha mãe se secasse? Porque a dor foi tanta, irmãos. Aí a Bíblia diz assim: mas em todas estas coisas Jó não pecou contra Deus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele vai dizer depois, de irmãos, todas as perguntas que ele fez a Deus, 36 questionamentos, ou melhor, pergunta, 16 questionamentos. Jó levanta as mãos e o rosto para o céu e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. E quem sabe que Redentor está vivo é aquele que para ouvir a sua palavra, é aquele que está aos pés de Jesus, é aquele que quer ouvir os conselhos santos do Senhor, é aquele que não se desespera, é aquele que não se desespera, é aquele que está ali para ouvir a palavra do Senhor, é aquele que está sempre pronto para os conselhos do Senhor, que não se lança, irmãos, ao desespero. Quando nós olhamos, o lugar de quietitude é aos pés do Senhor. Versículo 38, aconteceu que, indo eles do caminho, entrou Jesus na aldeia, e uma certa mulher por nome de Marta recebeu em casa. E tinha esta irmã, uma irmã chamada Maria, a qual estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Ou seja, uma recebe em casa, mas é a outra que recebe o Senhor para ouvir a sua palavra. E Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Tem muita gente que recebeu Jesus, conhece o Senhor, ouve a sua palavra, mas não põe em prática. É diferente ouvir e pôr em prática. Aquele que ouve é só um mero ouvinte, um mero espectador. Assenta nos bancos da igreja, mas às vezes o celular incomoda, o horário incomoda, o tempo incomoda, o culto incomoda, os hinos incomoda, o louvor incomoda, a palavra cristocêntrica incomoda. Ou seja, ele é um mero espectador. Até recebe Jesus, mas não consegue ir aos pés dele. Recebe Jesus, mas não se interessa pela sua palavra. Se você veio aqui esta noite interessado pela palavra de Deus, tenha certeza, Deus quer transformar você, assim como está me transformando. Se você interessa e a tua vida é pautada na palavra de Deus, irmão, acontecerá um renovo na sua vida, acontecerá um renovo na sua vida, irmã. Deus vai restaurar a sua família, porque você está interessado em ouvir a palavra de Deus. Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar os seus relacionamentos, porque você está interessado em ouvir a palavra de Deus, e não só ouvir, mas pôr em prática. Não só receber, mas tomar posse e viver ela. Receber é diferente de tomar posse. Recebo,
mas não tomo posse, eu não quero viver aquilo. É muito difícil renunciar. Não quero viver essa palavra. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o lugar de quietude, o contexto dessa história diz que Marta abriu sua casa para Jesus e o fez possível para ser uma boa anfitriã, uma boa hospitaleira. Ou seja, Maria, por outro lado, abriu seu coração para Jesus e fez o possível para simplesmente amar o Senhor Jesus. É diferente ser hospitaleiro, receber alguém com respeito, com bastante, como eu posso dizer assim, hospitalidade, diferente de alguém que para amar aquele que recebeu, porque aquele que recebeu e para amar, está dizendo, eu vou seguir os seus conselhos, eu entrego a minha vida e lanço, Senhor. Muitas vezes nós somos como Marta, de que como Maria. Muitas vezes o nosso zelo para servir o Senhor acabamos ignorando. Enquanto Marta trabalhava, Maria ouvia. Não está dizendo para você não trabalhar, não é isso. Está dizendo para você parar, ouvir a palavra, deixar descer no coração. Salmista Davi disse isso. Guardei a tua palavra no meu coração para viver por ela. Será que nós estamos vivendo a palavra? Ou somos só um espelho para alguém? Uma caricatura? Cobramos de alguém alguma coisa que não vivemos? Pregamos aquilo que não vivemos? Será que nós paramos, analisamos a nossa vida e falamos, mesmo assim estou errado, mesmo assim eu devo me arrepender, Deus está usando desta maneira para adornar a minha vida, porque amanhã o propósito divino de Deus acontecerá sobre a minha vida e a minha história não terá manchas. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Será, irmãos, que nós somos meros espectadores? Será que nós estamos aqui por causa de uma placa, uma denominação, uma decisão religiosa? Ou estamos aqui usando estes atos, este lugar, para receber uma poderosa mensagem de transformação, uma mensagem de remissão, redenção? Louvado seja Deus, eu estou aqui para ser redimido pelo Senhor. E se você veio aqui esta noite para ser refigurado, transformado, adornado, revestido pelo poder da palavra de Deus, a minha oração é para que você receba esta mensagem, que você tome posse desta mensagem. Deus quer transformar você, Deus quer curar você, Deus quer edificar você, Deus quer restaurar você. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Maria encontrou um lugar de quietude aos pés do Senhor. E a minha oração e esta mensagem é para que você também encontre um lugar de quietude. O que é a palavra quietude? A tradução original para nós é paz. Ficar descansado, aliviado, de fato, literalmente, entregue, como Maria. Nos evangelhos, tanto nos sinóticos como em João, nós vemos 3 vezes Maria aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. E nesta noite o Senhor está dizendo, se nós viemos aqui aos pés de Jesus, você está recebendo consolo da parte do Senhor. Você está recebendo consolo e paz da parte de Deus. Você está recebendo graça da parte do Senhor. Você está recebendo como chuva seródica a presença de Deus no seu coração. Sinta a presença de Deus onde você está agora. A minha oração é para que você se revista da palavra de Deus e coloque dentro da sua alma. Não seja como Marta, esticando as cortinas, arrumando o tapete, tirando o risco da parede, mas que se envolva na presença do Senhor, que se lance aos pés de Jesus, seja envolvido pela palavra de Deus. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.